Muitos pastores e líderes de denominações afirmam ser guiados pelo Espírito Santo, quando na verdade o Espírito que os guia não vem de Deus. Uma pessoa pode ser provada verificando se as suas palavras sobre Jesus estão de acordo com as Escrituras. Outra maneira também de ter certeza é através das obras daquela pessoa, os seus chamados frutos. Olá, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto para a meditação de hoje está em 1 João, capítulo 4, versos 1 a 3, e está escrito o seguinte: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. No antigo Israel, antes do povo apostatar da fé, existiram muitas pessoas consagradas ao Senhor. Pessoas como Abraão, Noé, Moisés, Josué, Samuel, pessoas com as quais Deus falava diretamente. As pessoas viam de forma nítida o agir de Deus na vida dessas pessoas e como Deus impactava todo o povo por meio dessas pessoas. Com o passar do tempo, o pecado foi afastando cada vez mais o ser humano de Deus. Mas Deus nunca deixou de intervir pelo homem, nunca deixou de trabalhar para que ele se arrependesse de seus pecados e voltasse para Deus. Mas também já existiam naquela época pessoas que falavam em nome do Senhor, mas eram profetas falsos e sacerdotes enganosos, ou seja, as pessoas que obedeciam aos espíritos malignos. Na igreja cristã primitiva, os recém-conversos da cidade de Bereia, quando ouviram o sermão de Paulo e Silas, comparavam aquelas palavras com as Escrituras para ver se tudo aquilo que estava sendo dito era mesmo a verdade. O verdadeiro profeta, ele recebe revelações diretas de Deus. O falso profeta alega ter recebido revelações diretas de Deus, mas na verdade promove ideias errôneas. Existem muitos falsos mestres e falsos profetas que enganam as pessoas com as suas mensagens, sejam elas da teologia da prosperidade, sejam de línguas que não existem, ou essa que está muito na moda, que Deus aceita você do jeito que você é, sem a necessidade de mudança, porque Deus é amor. Essa última é, em parte, verdade, porque realmente Deus aceita a pessoa do jeito que está. Mas o verdadeiro evangelho muda aquela pessoa. Se era um ladrão, não irá mais roubar. Se era uma prostituta, não irá mais ser, porque Deus transforma aquela pessoa e ela passa a ser uma nova criatura, conforme Paulo afirma em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Deus faz uma verdadeira faxina em nós e tira tudo de ruim que o pecado introduziu em nossas vidas. Isso se chama santificação e é um processo, leva um tempo. A verdade é que o processo de santificação é um processo que leva a vida toda, porque nunca seremos perfeitos, a não ser na nova terra. O ponto é que você só irá identificar um falso mestre e um falso profeta se você estudar e meditar na palavra de Deus, que é a verdade. Nos tempos de João, havia um homem chamado de Cerinto. Era um falso mestre que negava a encarnação do Verbo, ensinando que o Cristo divino desceu sobre o Jesus humano quando este foi batizado e depois deixou o corpo de Jesus antes de sua crucificação. João ensina que Jesus não entrou num ser humano pré-existente, antes veio como ser humano. Deus Filho possui eternamente a plena divindade e a plena humanidade. Ele é imortal e recebeu um corpo humano ressurreto que não envelhece e nem morre. Negar a verdadeira e integral humanidade de Cristo prova que o tal mestre não é de Deus. Dedique-se a um tempo de qualidade com o Senhor, com a Bíblia. Faça culto familiar em sua casa, reuniões de pequenos grupos, células. Claro que respeitando as limitações quanto à Covid-19, mas fortaleça a sua fé.
Não seja enganado por essas falsas doutrinas que só levam à ruína e à fraqueza espiritual. Não há prazer maior do que meditar na palavra de Deus. Tenha isso sempre em mente. O Salmo 119, verso 105, declara: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos orar? Pai amado, obrigado pela tua palavra e pelo teu amor. Pai, nos perdoa pela nossa falta de conhecimento, ou até mesmo um conhecimento tão raso das Escrituras Sagradas. Te peço que o Senhor nos santifique na verdade, pois a tua palavra é a verdade, conforme dito por Jesus. Nos ajuda para que possamos passar mais tempo na leitura bíblica, pois isso é fundamental na caminhada cristã. Fortalece a nossa fé e dá-nos também discernimento para identificarmos um verdadeiro mensageiro do Senhor. A nossa vontade é de andarmos nos teus caminhos. Nos ajuda a prosseguir. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe também o seu pedido de oração nos comentários e não se esqueça de compartilhar o vídeo com os seus contatos. Seja um evangelista e que Deus te abençoe.